Agradeço a presença de todos, Deus abençoe por estarem aqui. Agradeço à Primeira Igreja Batista de Curitiba por essa oportunidade da capacitação, Ministério Eficiente, Ministério Infantil também, que está junto conosco. Agradeço, então, a todos que conseguiram acessar hoje, sendo de outras igrejas, outras cidades, sejam todos bem-vindos. Então, para iniciar, eu sou a Giane, sou líder da Célula das Crianças de Neurodiversidades, e vou passar, então, a palavra para a ministra Daniele Gotardo, que é a nossa ministra do Ministério Eficiente e também responsável pelo Ministério ANO. Olá, gente, bom dia, graça e paz. Uma alegria estar aqui com vocês hoje, né? E, bom, como a Giane ali me apresentou, né? Eu sou a Daniele, sou ministra no Eficiente e aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba, né? O Ministério Eficiente, ele é um ministério para pessoas com deficiência. E até então, vamos dizer, até 2014, o Ministério ele tinha uma visão muito com os adultos somente, né? A maioria ali dos participantes tinha esse trabalho com os adultos. O Ministério começou, na verdade, em 1984, com os surdos, e depois disso iniciou o trabalho com pessoas com deficiência motora, depois com deficiência visual, e por fim, nós iniciamos o trabalho com a área das neurodiversidades, né? Inicialmente com a deficiência intelectual, então, adulto, né? Nós temos um culto específico para este público, todas as manhãs de domingo, junto com o culto, né, no templo maior. Ah, Dani, mas daí é um culto segregado. Não, não é. É um culto livre, assim como nós temos o culto inglês lá na capela da igreja, assim como nós temos o culto específico dos juniores, o culto específico das crianças, nós temos também o culto específico numa linguagem para este público poder compreender a palavra de Deus, mas ele é um culto também aberto, livre, para quem quiser participar. Começamos em 2011. Em 2014, então, começamos o trabalho com o público de autistas e trabalhando, então, com os pais, né, com o objetivo de rodas de conversa, né? Nós, então, começamos ali com essas rodas de conversa, enquanto os pais tinham palestras com profissionais da área da educação, saúde, direito, as crianças tinham ali um atendimento, né, como culto, nesse mesmo momento. E, graças a Deus, naquele período, começaram a surgir outros lugares aqui na cidade, pensando, poxa, que legal, vamos falar disso. Então, a Universidade Federal começou, algumas clínicas particulares começaram a ter palestras também, e foi onde que eu pensei, poxa vida, eu acho que tá bom de palestra, vamos trabalhar aí o lado espiritual dessas famílias, né? Foi onde que nós começamos, então, com célula, né? E a gente tem essa célula que ela não é específica para famílias de autistas, porque também tem famílias atípicas com outros tipos de deficiência que estão com a gente, ou mesmo famílias neurotípicas. Talvez você não entenda esse vocabulário, acredito que depois a Maiana vai dar uma pincelada sobre essa questão, né? E dentro das neurodiversidades, nós começamos, então, em 2019, com trabalhar também a área das altas habilidades e superdotação. Então, é uma outra área da neurodiversidade que nós temos trabalhado ali na igreja. E a partir, então, de 2016, começou, então, a ver essa necessidade, na verdade, antes disso já tinha essa necessidade, né? Mas
a gente ainda estava, vamos dizer, adormecido, que era com o Ministério Infantil, né? O que vamos fazer com o Ministério Infantil? Porque essas crianças estão indo no Ministério Infantil. E a partir daí a gente começou essa conversação ali, porque o Eficiente era um ministério específico da igreja, assim como o infantil, assim como tem os atletas, assim como tem a ação social, né? Para quem não conhece a Primeira Igreja Batista, então nós temos mais de 300 ministérios na nossa igreja. E, na verdade, sim, esta capacitação hoje nós preparamos para receber os novos voluntários do ministério. Então, o pessoal de fora aí, que é até a maioria que está aqui presente hoje, nós vamos falar das realidades aqui da nossa igreja, preparando, então, os novos voluntários para a nossa célula, também voluntários, o pessoal que são voluntários do Ministério Infantil e os tio-Fs, que são pessoas... sim, Cacá, tem que desligar o microfone de algumas pessoas aí, por favor. E são pessoas que, esses tio-Fs, são os facilitadores que trabalharão diretamente com essas crianças no Ministério Infantil, fazendo essa facilitação na comunicação, então, e a gente está fazendo isso não somente com as crianças autistas, mas também pensando nas outras deficiências, mas o viés dessa capacitação, né, o motivo dessa capacitação é, então, fazer com que esses novos voluntários, seja da célula, seja do Ministério Infantil, de maneira geral, e seja os tio-Fs, eles possam se capacitar e ter um conhecimento maior sobre o assunto para vir trabalhar conosco no Ministério, tá? E então, nós estamos desde 2016 nesse desafio, nesse preparo da inclusão dessas crianças, né? E pensando mais à frente. Então, essa criança, ela vai, oh meu Deus, vai amadurecer, não é essa palavra? Vai ficar mais velha, né? Tipo o filho da Maiana, já está quase indo para o up, né, Mai? Está quase indo para o up. E daí, quando conheci ele, ele estava lá nos Exploradores, eu acho, né? Acho que nos principiantes. Isso, nos principiantes. Então, isso é uma organização que a gente tem das etárias, né, da nossa igreja. Então, olha o tanto de anos, acho que já tem uns 5, 6 anos isso, né? E ele vai para o up, depois ele vai para o flow, depois ele vai para o one. E daí, ele precisa ter amigos que vai acompanhando a sua etária, né? Então, todo esse preparo da igreja é pensando nessa inclusão de maneira geral. Mas eu quero agradecer, então, mais uma vez, a presença de todos vocês, né? A reunião já está sendo gravada. Eu queria orar nesse momento, né? Para nós darmos início a esta capacitação, que, na verdade, é o bico da ponta do iceberg, né? Tem muito assunto, muita coisa que a gente pode falar sobre o assunto, né? E ele não vai se acabar por aqui, né? E vai colocando aqui no chat mesmo de onde vocês são, qual igreja, qual cidade, se já tem alguma coisa na igreja de vocês, eu acho que é bem legal, tá bom? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por este momento tão precioso, agradecer pela vida da Maiana, pela vida da Giane, pela vida da Dani Marchand, que sempre dispostas a estar servindo nesse ministério. Também a Bruna e o João, que hoje estão aqui interpretando também nesta capacitação, para que pessoas surdas possam também ter acesso a este conteúdo, Pai. E que tudo isso seja para honrar e glorificar o teu santo e bendito nome. Que mentes possam se abrir aqui sobre este assunto,
que ministérios possam surgir, que a inclusão possa acontecer. Nada, Senhor, venha atrapalhar. Quero te pedir, Senhor, que a tua paz esteja em cada lar, cada coração. Eu sei que, às vezes, tem muitas mães aqui de pessoas autistas, de crianças autistas, de adolescentes, adultos, que o Senhor possa ajudar cada uma dessas famílias nas suas lutas diárias, nas suas conquistas diárias, que possa também ter um coração agradecido a Ti, Pai, por tudo. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Também esqueci, comecei a falar do ministério, né? Como eu disse, sou ministra auxiliar no Eficiente, nessa área das neurodiversidades. Sou fonoaudióloga, bacharel em teologia, mestre em teologia, e dou aula na Fabapar também. Meu mestrado é nessa área da inclusão, pesquisa, né? Meu foco de pesquisa é sobre a inclusão na igreja. E é isso. Não sei se a Giane, antes da Maiana, quer falar alguma coisa. E, bom, agradeço a Daniele Gotardo, né, pela introdução ao nosso ministério, um trabalho muito bonito sendo feito há um tempo já. E agora eu vou falar da nossa convidada especial também, a Maiana Souza. A Maiana, ela é farmacêutica, teóloga, está finalizando psicologia, é mãe de uma das crianças do ministério também, é coordenadora do MOPS, Necessidades Especiais. Mais alguma coisa, Maiana? Várias coisas, só isso, tá? Então, a Maiana vai conversar com a gente sobre o tema, e é isso. Depois a gente vai abrir para algumas perguntas e vamos continuar conversando também. Obrigada, Maiana, por ter aceito o convite. Bom dia, então, vocês me escutam? Eu vou tentar aqui compartilhar minha tela. Tá aparecendo para vocês? Sim. Então, né, essa capacitação, eu coloquei o TUF como uma referência, né, que são os voluntários do Ministério Infantil, mas também, né, para os voluntários do AME, como a gente já tinha sinalizado ali inicialmente, né, então a gente entende que nós vivemos em um momento de inclusão, né, e entendemos que crianças com deficiência, elas têm o direito, né, de ter acesso ao evangelho e à comunhão. Então, esse curso, ele tem como objetivo capacitar, então, os voluntários, né, seja do Ministério Infantil, o AME, e de outros participantes aí que nós temos de outras igrejas, então, a acolher e incluir essas crianças atípicas, né. Então, a capacitação, ela foi dividida em tópicos, né, então, começando bem subdividido em conhecendo a criança, as adaptações necessárias e empatia. Um pouco de teoria, a gente vai falar rapidamente sobre comportamento e análise do comportamento aplicada, prompts e mediação. O que a Bíblia diz? Então, como PCDs, Imago Dei e Grande Comissão, algumas dicas práticas, incluindo previsibilidade, recursos visuais e vínculo, e aqui aprofunde seu conhecimento. Então, educação continuada, indicações e referências. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar para vocês. Passou aí para vocês? Mudou de tela? Sim. Ok. Sim. Eu acho que esse slide é bem explicativo, né? Então, aqui falando sobre os processos ao longo da história, né? De exclusão, segregação, integração e inclusão, entendendo que inclusão é um modelo vigente hoje, né? Que é o que a gente busca dentro da igreja. Então, que a inclusão, ela envolve a aceitação das diferenças, a valorização da contribuição de todos e a aprendizagem através da cooperação e convivência da diversidade humana. Então, vamos lá, começando bem. Então, a gente entende que conhecer a criança é fundamental, né? Então, a gente pode aí receber crianças com diversas dificuldades, né? Seja de audição, visão, locomoção, questões sensoriais, de comunicação, comportamentais, sociais, entre outras. E todas elas, a despeito da sua especificidade, da sua dificuldade, elas têm direito de serem incluídas juntamente aos seus pares. Então, a gente deve eliminar essas barreiras, primeiro identificar essas barreiras, né? Oferecer esse suporte necessário, promovendo, então, a acessibilidade, que é
a oportunidade de participar de todas as atividades, né? Juntamente com as demais crianças. Então, é importante levantar essas informações sobre a criança que você vai auxiliar. Aqui eu queria destacar, até coloquei em vermelho, a importância Então, aqui retomando, é importante, então, a gente levantar essas informações sobre a criança que você vai auxiliar, e aqui eu destaco a importância da observação, né? É importante você ter essa habilidade de observar quais são, né? Como que essa criança aprende, né? Visual, auditiva, sinestésica, aquela criança que aprende em movimento, aprende por projeto, aprende colocando a mão na massa, fazendo, né? Ou vendo, ou escutando, através ali talvez de uma música. Então, é importante ter essa sensibilidade, né, de observar quais são as principais dificuldades, quais são os interesses, os talentos dessa criança. Então, aqui no Ministério, a gente elaborou uma ficha de anamnese, tá? Que é uma ficha onde um cadastro, né, dessas crianças com informações importantes que a gente levanta junto aos responsáveis, né? Incluindo daí se tem alguma alergia, alguma sensibilidade, se tem algum medo, enfim, né? Então, diversas informações para que a gente possa atender essa criança de uma forma mais apropriada, adequada. Então, se você não tiver essa ficha, né, se você não tiver essas informações, acho que é importante estabelecer esse vínculo, né, com os pais para levantar essas informações, mas se você não tiver, num primeiro momento, você pode, então, tomar nota, então, a partir das suas observações, né, para compreender melhor o funcionamento dessa criança, né, porque isso vai ser a base para você poder formar, então, um vínculo e saber a melhor forma de auxiliar. Então, existe um vídeo que eu gosto muito, tá? A gente, por conta do tempo, não vai passar, mas está ali o link na descrição. Esse é um link super explicativo, assim, né? Adequado para a faixa etária, para o público infantil. Então, acho muito interessante para entender essa questão da neurodiversidade no autismo, como esse cérebro funciona diferente, percebe diferente e reage diferente. Então, acho bem pertinente, não sei se todo mundo conhece, chama-se Coisas Incríveis Acontecem. Então, busquem lá no YouTube, super vale a pena conhecer. Então, aqui, ponto 2, as adaptações necessárias. Será preciso, então, fazer alguma adaptação para que a criança participe das atividades? Possivelmente. Então, se sim, é preciso você rever essa rotina e ver se em algum momento vai causar desconforto à criança. Às vezes o volume está muito alto, existe um excesso de estímulo visual, né? Tem crianças que têm questões olfativas até, né? Então, às vezes, muito perfume, enfim. Então, por exemplo, crianças com autismo podem se incomodar, como eu disse, com poluição visual, né? Barulho, muitas palmas, estouro de balão é uma coisa bastante complicada, né? Então, pensar a respeito, durante ali aquele planejamento, se vai precisar fazer alguma adaptação. As crianças com autismo geralmente costumam ter apego à rotina, então é importante dar previsibilidade e antecipar mudanças. Uma coisa importante, um componente importante talvez de adquirir e ter à mão é um abafador de ruído para as crianças com hipersensibilidade auditiva, né? Aqui a gente está com um projeto também de Sala Calma, que é um lugar onde a criança, quando estiver desorganizado, possa ali se acalmar, né? Trouxe aqui o transtorno do processamento sensorial, que para Matos 2019, cerca de 95% das crianças com autismo possuem esse transtorno, ele é muito comum. Alguns autores dizem 60%, mas, enfim, é uma prevalência bem alta. Nós não teremos tempo, então eu queria frisar que esse é um dos cursos de capacitação, mas haverão outros, né, em que a gente vai se aprofundar um pouco mais em algumas questões. Mas, em princípio, né, tem questões de dietas e acomodações sensoriais para esse transtorno, e a manifestação dele acontece, então, com relação a hiporreatividade, hiperreatividade e busca sensorial, que é, então, receber e responder diferente, né, às vezes para mais, às vezes para menos, relacionado com relação, então, ao transtorno de processamento sensorial, né, como eu disse, não sei se vocês ouviram, a gente vai se aprofundar um pouco melhor aí, né, posteriormente.
mas aqui alguns sintomas, ó, é sensibilidade a som altos, seletividade alimentar, dificuldade em lavar, cortar, pentear o cabelo, às vezes unha, problemas de concentração, leva muitos objetos à boca, alteração de sensibilidade ao toque ou à dor. Tem criança que não sente dor, né? O limiar de dor dela é diferenciado. Tem crianças que se incomodam muito com textura de roupa, né? Com sapato, não gostam de ser abraçados ou de serem tocados. Então, tem essa diferença aí nesse processamento sensorial de como se recebe esses estímulos e de como se processam esses estímulos, e isso pode trazer sobrecarga, né? Então, uma observação aqui que é importante providenciar os materiais e recursos com antecedência. Prosseguindo, então, a inclusão ela é um direito, né? Eu não vou trazer aqui legislação, só dizendo que a partir de Salamanca, ali de 1994, a gente teve várias leis, né? Lei Berenice-Piana, Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem várias leis que garantem esse direito, né? Então, a gente não vai se aprofundar nisso, mas que ela beneficia a todos, né? Então, aqui uma proposta, né, um desafio aqui é trabalhar, né, sobre as diferenças em inclusão a partir da Bíblia, né? Sendo claro, objetivo, ensinando o princípio. Eu acho que às vezes muitas informações, é muito complicado, sabe, daquelas 200 palavras, abstrair, conseguir entender para uma criança com TEA o princípio, a parte mais importante. Então, a gente pode ali, né, reforçar, pontuar aquilo que é objetivo, de forma clara e focando no princípio, no que se quer, de fato, ensinar. Então, utilizando aí pareamento, materiais concretos, sequência lógica, com história de começo, meio e fim, de forma a organizar melhor essas ideias. Então, toda criança merece ser aceita e amada, independente do seu diagnóstico. Ensinar as crianças sobre inclusão é fundamental nesse processo para acolher uma criança, então, com necessidade especial. Então, independente desse diagnóstico e sem a necessidade de recorrer a rótulos, é possível semear sementes de inclusão no coração das crianças. Aqui eu quero abrir um parênteses que eu acho que a gente não precisa, sabe, às vezes falar sobre TOD, TDAH, enfim, categorizar para a criança. O que a gente precisa reforçar é essa maneira de olhar de que as crianças, elas são diferentes, nós que estamos aqui somos diferentes, e que isso é valorizado, e que está ok, que todos são bem-vindos, e que podemos conviver com essa diferença, né, de uma forma produtiva, de uma forma amorosa, né, então a gente não precisa, não é o rótulo que é necessário, o que é necessário a gente valorizar esse respeito, essa convivência com as diferenças, né, com as nossas crianças. Então, seja uma ponte entre a criança típica e as outras crianças. Aqui tem um modelo aqui de Vygotsky, que é de zona de desenvolvimento proximal, onde você pode, então, levar a criança de um ponto que ela está, das habilidades que ela tem, para um próximo nível, né? Então, você serve como modelo, como catalisador dentro desse processo de aprendizagem para essa criança. Isso é muito importante, né? E aqui eu trouxe 1 Coríntios 13, né, um resumo do que eu entendo, que o amor ele é o elo fundamental e a linguagem universal, né? Eu acho que ela que deve pautar esse processo de inclusão. Sem julgamento. Então, o diagnóstico ele costuma trazer sofrimento e sobrecarga, e isso pode afetar toda a família. Eu trouxe aqui algumas referências, né? Isso já está bem estabelecido em revisões sistemáticas, em artigos científicos, trazendo o impacto que o diagnóstico traz sobre a rotina familiar, sobre a dinâmica familiar. Então, nós temos casos de divórcio, casos de sofrimento mental, de depressão, de suicídio. Então, é importante pensar nessa criança, mas também acolher essa família, né? Então, para o bem-estar da criança, é importante manter o diálogo e parceria com os pais, estabelecendo uma relação de confiança. Aqui eu queria destacar a importância, essa parte, porque às vezes é comum alguém dizer assim, mas a família não disse que a criança tenha um diagnóstico.
né? Então, assim, às vezes a gente tem ainda do modelo antigo de culpabilização, e eu acho que esse não é um caminho saudável, porque, na verdade, o que acontece é que essa família, muitas vezes, traz um histórico de sofrimento escolar, né, em que ela levou na escola, teve matrícula negada, teve discriminação, teve preconceito, e ela já chega receosa, ela não sabe, né, o que a igreja vai fazer a partir dessa informação? Se eu disser que ele tem autismo, eles vão negar? Eles não vão, né, o que vai ser feito? Mas a partir de do momento em que você se mostra disponível, aberto, ganha esse voto de confiança, nós queremos conhecer o seu filho para poder melhor atendê-lo, nós, né, é outro relacionamento, é outra abertura. Então, eu acho que esse sem julgamento é muito nesse sentido, né, de entender o que vem por trás dessa família, dessa história, né, e poder construir uma nova história, né. Então, a família muitas vezes não tem rede de apoio e ela é impedida por isso de exercer sua espiritualidade. E aí eu já falei sobre os impactos que causa. Aqui, a espiritualidade é um fator protetivo de saúde mental, né? Então, quando, na ausência disso, a gente tem um impacto muito significativo. Então, quanto é importante a gente prover essa oportunidade, né, pensando no bem-estar geral dessa família. Caso haja alguma orientação profissional, manejo comportamental da equipe terapêutica dessa criança, é preciso você verificar com os pais a possibilidade de acessar essa orientação por escrito. Às vezes, essa criança ela é atendida por uma equipe de psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, e eles podem, né, encaminhar para a escola, para outros profissionais, esse documento, e você pode, em posse desse documento, minimamente ali saber como lidar com essa criança. Essa criança, às vezes, ela entra em crise, como é que eu posso fazer para acalmá-la? Enfim, é muito importante essa parceria também com essa equipe, né, com esse tratamento que essa criança já realiza. Ao receber a criança, é importante saber se houve algum acontecimento importante antes. Às vezes ela não dormiu bem, ela não se alimentou, às vezes ela está cansada, às vezes houve troca de medicação, né? Então tem alguns efeitos ali, então é importante. E importante também, ao entregar a criança, dar um feedback de como a criança se comportou, se teve algum acontecimento relevante, né? Então isso é bem importante. Aqui com relação à empatia. Se você pudesse se colocar no lugar da criança, qual seria a sua perspectiva, né? Então, aqui é um exercício, né? Um convite a um exercício de observação, né? Imagine que a criança com necessidade especial é o seu filho. E se fosse o seu filho, né? No caso, eu tenho um filho com autismo. Então, é um exercício de compaixão, né? Qual a melhor forma de produzir um sorriso? O exercício da diversão. Como tornar a atividade interessante e divertida? O exercício da criatividade. Uma dica de ouro é começar com algo do interesse da criança, como uma chave para construir o vínculo. Então, aqui eu acho que é pensar fora da caixa, né? Eu acho que uma criança atípica, ela nos desafia a romper com os nossos padrões do que a gente aprendeu para se lançar uma experiência nova e a olhar o mundo de uma forma diferente, né? A partir de uma nova perspectiva. E isso é muito enriquecedor. Bom, esse vídeo, se a Cacá não conseguir, é um vídeo muito legal sobre empatia, né? Eu recomendo também que vocês assistem. Acho que também agrega aí a nossa apresentação. Gente, eu teria como colocar no grupo depois? Podemos colocar... Sim, a gente pode mandar o link ali, né? Eu acho que tanto o link... Manda no chat. Isso, no chat, tá? Vocês mandam para mim, por favor, por gentileza. Então, eu vou mandar os dois links, esse vídeo do porco-espinho. Eu acho que ele também é muito importante. Então, eu estou no celular também, daí fica meio difícil de visualizar. Mas obrigada, viu? Olha, tá maravilhoso. Eu por mim, escutava tu falar o dia todo. Nossa, amando. Teremos mais, teremos mais. Tem que ter no mínimo 10. Tá bom. Obrigada. Então, colocaremos lá, ok? Para não tomar muito tempo, né? A gente depois coloca ali no chat. Então, falando agora
um pouco sobre a teoria, né? Então, eu acredito que nós temos vários níveis, várias pessoas aqui, algumas já estão um pouco cansadas de ouvirem falar, outras pela primeira vez, então, entendendo que temos diversidade de público, a gente vai passar rapidamente, então, sobre a teoria, tá bom? Então, segundo o DSM-5, né, o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o transtorno do espectro autista, ele se caracteriza por prejuízos, né, na comunicação social recíproca e interação social, e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Resumindo tudo isso, existem muitas características, tá? Mas critérios de diagnóstico quer dizer, toda pessoa diagnosticada com autismo terá necessariamente prejuízos persistentes no comportamento, na questão comportamental, na questão de socialização e na questão de comunicação, ok? Então, esse é um critério diagnóstico. Para ser diagnosticado com autismo, terá comprometimento nessas áreas. Então, ali a questão de interesse restrito e repetitivo, são essas estereotipias, são interesses, ali padrões de inflexibilidade, interesses com hiperfoco, né? Às vezes as crianças gostam demais de dinossauro, ou de robô, ou de ventilador, né? Então, tem essas características aí que são inerentes ao transtorno. Então, o espectro, ele é dividido em 3 níveis, né, que é o nível 1, 2 e 3, que ele vai variar a partir da necessidade de suporte. Então, o nível 1, ele vai precisar de menos suporte, né, o 2, um suporte mais significativo, e o 3, um suporte bastante robusto. E aqui uma questão interessante, a questão das comorbidades. Aqui o espectro, eu quero que vocês entendam, assim, né, um lance de cores, né, se podemos dizer assim, em que existem esses níveis, e esses níveis, além dos níveis de 1, 2 e 3, existem algumas comorbidades associadas, são questões atencionais, o transtorno de processamento sensorial que a gente já relatou, já pontuou, tem crianças que têm dupla excepcionalidade, crianças autistas e cegas, temos crianças autistas com transtorno opositor desafiador, então nós temos vários níveis dentro desse espectro, ok? A prevalência aí, de acordo com o CDC de 2020, é de que nós temos uma para cada 54 crianças até os 8 anos nos Estados Unidos que estão no espectro autista. Segundo a OMS, é 1% da população, e no Brasil nós não temos essa estatística, ok? Então, aqui, a gente retoma a questão de suporte e dicas, né? Então, suportes que a gente vai dar, eliminando algumas barreiras para que essa criança participe ativamente das atividades, e também aqui um contraponto seria a questão da autonomia, né? O quanto a gente também precisa estar sensível a promover esse engajamento da criança, e ao mesmo tempo, à medida que ela vai dando conta de fazer de forma independente, a gente promover essa autonomia para que a criança não fique dependente sempre da dica que a gente vai dar, ok? Então, análise do comportamento aplicada, né, Applied Behavior Analysis, é traduzida então como análise do comportamento aplicada, está bem popular agora, está se falando bastante. É uma ciência, então, com aplicações de princípios comportamentais a problemas socialmente relevantes. Uau, né? Quer dizer, então, que tem essa base comportamental, né, ali da psicologia, e a problemas socialmente relevantes. O que quer dizer isso? A família nos traz, né, o que é importante, o que é importante para essa criança desenvolver, né, e a partir daí é traçado, então, um currículo com habilidades que precisam ser ensinadas. Depois até tem indicação de livro bem bacana aqui a respeito dessas habilidades. Então, dispõe de várias técnicas, mais de 20 consideradas práticas baseadas em evidência. Então, por que está se falando tanto em aba? Virou moda, né? Algumas pessoas vão perguntar. E por que só aba? Aqui eu quero falar um pouco sobre aba, porque é o que eu domino, que eu fiz, né? Eu fiz pós em análise de comportamento aplicada, mas existem outras abordagens, né? Existe o TEACH, o Dear for Time, existem outras, né, abordagens aí que fazem intervenção com autismo, tá? Então, práticas baseadas em evidências, são muitos artigos, muitos estudos que já demonstraram eficácia junto à população com autismo. Então, por isso que ela está ficando tão popular, né? Então, por conta dessa eficácia já demonstrada. Então, o modelo ABC, ele é a base da análise do comportamento aplicada. Ele vai explicar a relação entre o comportamento da criança e o ambiente. Ela foi estudada ali por Skinner, em 53, e que usa esse termo operante para referir ao comportamento, né? Entendendo o quê? Que o A ali
Aqui, ó, ele é o antecedente, né? É o que acontece antes do comportamento. O B é o comportamento em si e C é a consequência. Então, o comportamento é essa relação, essa contingência aqui, tá? Não é só isso aqui. Por quê? Porque às vezes a gente escuta assim, do nada a criança se jogou no chão, né? Do nada a criança entrou em crise. Então, assim, na análise do comportamento aplicada, a gente entende que do nada não existe, tá? Aconteceu alguma coisa imediatamente antes e aconteceu alguma coisa imediatamente depois que vai aumentar a probabilidade, que vai reforçar esse comportamento, que vai aumentar a probabilidade que ele venha acontecer no futuro. E é assim que a gente aprende, né? Então, a gente, a partir de intervenções nas consequências ou no antecedente, a gente pode modificar esse comportamento. Então, tudo isso, quando eu falo que a observação ela é importante, justamente isso, né? O que aconteceu antes desse comportamento? O que a gente entende melhor o porquê desse comportamento ter acontecido, né? E a gente pode, conhecer, a partir desse conhecimento, modificá-lo, né? Auxiliar a criança ali, talvez, a lidar com isso, com alguma forma alternativa mais adequada, ok? Então, ajudando pela forma... Aqui são os níveis de ajuda, tá? Então, a gente tem aqui vários modelos de ajuda que a gente pode oferecer para a criança, que vai desde ajuda física total ou parcial, né? Colocar a mãozinha ali, né? Ajudá-lo a fazer. A modelação, que seria dar o modelo. Ajuda gestual, que é só fazer o gesto. Verbal é quando você fala, você dá a instrução, né? E ajuda visual, você pode aparecer um cartão com uma figurinha, tá? Então, como eu já falei, a gente está dando só uma pincelada, porque a gente não tem tanto tempo, mas nós teremos aí já previsto um treinamento só sobre análise do comportamento, ok? Onde a gente vai aprofundar aí todas essas questões. O que a Bíblia diz? Essa parte aqui também teremos, né? Acho que o pastor Adoniran está aí. Ele contribuiu aí com essa questão aí teológica, né? Então, a gente sabe que o processo de inclusão, ele é complexo, né? A literatura nos confirma isso e a vivência também, né? Historicamente, a sociedade segregou e excluiu as pessoas com deficiência, mas, afinal, a Bíblia trata desse tema, né? Trouxe alguns versículos aí para vocês, né? Levíticos 18, 14, 2 Samuel 9, de 1 a 10, João 5, de 1 a 5 e João 9, de 1 a 3. Então, se vocês quiserem depois tomarem nota e estudarem um pouco mais. Então, aqui tem um link depois, que na verdade será para o próximo, né? Para um próximo módulo. E persevere em servir com excelência, né? Aqui em Colossenses 3, de 23 a 25, diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Eu gosto da parte especificamente da acepção de pessoas, que Deus não faz acepção de pessoas. Então, estamos aí entrando na parte de dicas práticas, tá? Separei algumas aqui para vocês. Planeje com antecedência as atividades, adaptações e materiais. Porque é muito complicado ali, enquanto você já está atendendo a criança, procurar, né, um riscante, procurar um material. Então, planeje com antecedência já como vai ser essa atividade e deixe tudo próximo. Comece formando vínculo, né? Esse formar o vínculo com a criança é através do interesse dele, sem demanda, sem exigência de atividade, conversar, brincar, engajar ali numa brincadeira, observar a partir do interesse dele, ele já está brincando, ele permite que você se aproxime, ele permite que você participe da brincadeira, então deixar que a criança conduza e ir se inserindo nessa brincadeira, fazendo esse vínculo. Use rotina visual. Então, a rotina visual é uma sequência visual de atividades, né? Então, sei lá, leitura da Bíblia. Algumas crianças são alfabetizadas, você pode usar já a leitura até para promover essa alfabetização, né? Ali, a figura da Bíblia, a foto da Bíblia, depois o momento do louvor, né? Uma imagem das pessoas cantando, instrumentos musicais. Então, você pode fazer uma sequência, inclusive é possível ir retirando para dar previsibilidade para a criança entender que dali, depois daquela última atividade, ela vai para casa, né?
dar previsibilidade reduz a ansiedade das crianças. E eu acho essa parte muito legal, que depois da pandemia a gente teve um aumento de ansiedade nas crianças de forma geral, e essa rotina visual vai ajudar a organização de todas as crianças, né? Principalmente aquelas que têm uma aprendizagem mais visual. Use objetos concretos, fantoches, fotos. Os estímulos verbais e conceitos abstratos, nem sempre, eu talvez diria, na maioria das vezes, não são tão bem compreendidos, né? Então, use esses materiais concretos sempre que possível, com texturas diferentes ali por conta de questões sensoriais, para você enriquecer essa aprendizagem, né? Fazer um enriquecimento ali ambiental. Verifique se a criança demonstra interesse e se está se divertindo durante a atividade. Caso você perceba sinais de agitação e desinteresse, direcione para outra atividade alternativa que seja mais motivadora para a criança. Por que que eu digo isso? A criança que entra em observação, ela começa a dar sinais, né? De ficar inquieta, de começar a não se engajar naquela atividade, gente, ela não está interessada, não adianta insistir, né? Então, antes que entre numa crise, antes que entre num comportamento inadequado, porque às vezes a criança ela não consegue pedir para parar, pedir uma pausa, né? Que pode também ser ensinado a ela não vai dar conta e daí ela vai fazer um comportamento inadequado justamente para fazer uma fuga e esquiva daquela atividade que você está propondo. Então, fique sensível a esses sinais. Se a criança não consegue ficar todo o culto, que muito provavelmente ela não vai conseguir, você deve aumentar gradativamente o tempo. Então, quando ela começar a dar esses sinais, se você tentar engajar em outra coisa e ela não quiser, não for possível, combine com os pais ali de fazer essa introdução gradativa, né? Para que não seja aversivo para a criança ter que ir para a classinha, mas que seja algo prazeroso para ela, que ela queira participar. Sempre antecipe e sinalize mudanças. Você pode usar o timer, tá? Com contagem decrescente, tem aplicativos com timer, tem timers ali visuais, mas olha, daqui 5 minutos, então ela vai acompanhando aquilo e não simplesmente mudar, né? Vamos mudar de sala, ou, né? Então vai sinalizando para essa criança antecipando essas mudanças. Aguarde a resposta. Se preciso, repita a pergunta ou instrução de forma objetiva. Isso aqui é muito importante, porque às vezes assim, existe um delay, tá? Como a gente fala sobre essa sobrecarga desse cérebro neurodiverso que está recebendo muitos estímulos, às vezes a gente faz a pergunta e a gente já, né, espera imediatamente uma resposta. Isso muito comumente não acontece com as crianças com TEA. Então, dê um tempo, né, para a criança processar. Tenha paciência, exerça paciência. Se ela não entendeu, às vezes ela não estava prestando atenção, você pode repetir de forma objetiva ou usar algum recurso visual ali, uma história social, enfim, alguma coisa para auxiliá-la a compreender aquilo que está sendo solicitado ou comunicado. Então, fale de forma objetiva e clara, né? Usando aí a imagem. Para iniciar a comunicação, pode ser útil falar sobre o tema do interesse da criança, né? Ah, e o dinossauro, você gosta de dinossauro? Eu também gosto, se tiver, às vezes o Ministério tem um dinossauro ali, né? Usar esse dinossauro como reforçador, então depois que ela fizer atividade, deixar que ela brinque um pouquinho ali com o dinossauro, é importante, né? Porque ela vai estar associando aquela atividade a alguma coisa boa para ela, alguma coisa do interesse dela, aumenta a motivação. É possível que a criança não consiga realizar a atividade como planejado. Então, você pode dar opções, alternativas. Ali, colar, recortar, pintar, desenhar. Às vezes tem adaptadores ali de pega para motricidade. Dá para fazer, gente, com elástico de cabelo, aqueles prendedores de cabelo. Dá para fazer, você enrola no lápis ali, tem na internet. Melhora ali a pinça da criança, variar riscante, às vezes lápis, é muito difícil criança, né, com questões de motricidade, gostar de usar lápis de cor, mas o giz de cera, ele é mais fácil, ele é mais maleável, então dê alternativa de riscante para essa criança utilizar. Time out, há crianças que elas ficam sobrecarregadas e precisam de um tempo para se reorganizar, para se regular. Quando notar agitação, é recomendável dar uma volta, permitir que ela brinque, às vezes, com massinha, com alguma coisa sensorial, beba uma água. Aqui a gente está com um projeto de sala calma, né, em que essa criança tenha um tempo ali na sala calma, se reorganize. É possível utilizar semáforo de emoções, técnicas de autorregulação. A gente também está preparando um curso só sobre regulação.
para que ela se reorganize e então possa permanecer ali na atividade, retomar. Forme vínculos, seja animado, busque a atenção dessa criança, seja um modelo e mostre qual a atitude esperada. Gente, às vezes a gente acha que é óbvio, né? Gente, é óbvio. Não, não é óbvio. Né? Crianças com TEA geralmente não entendem regras sociais, não faz sentido nenhum para elas. Então, assim, não espere que seja óbvio, né? Não compare a sua criança especial com outra. Compare com ela mesma, o avanço que ela tem dela mesma, né? Amor, caiu cá? Andréia, você pode desligar o microfone, por gentileza? Ok, obrigada. Então, deixa eu retomar aqui meu raciocínio. Que a criança veja a luz e o amor de Jesus através de você. Gente, às vezes é uma coisa tão abstrata. Esses dias eu fiquei pensando, não sei se foi um autista que falou assim, como ele entendia Deus, né? Como ele conseguiu aprender isso. E muito é o nosso modelo que vai falar desse amor, é a nossa atitude. Porque um Deus lá no céu que amou as pessoas e Jesus, né? Então, assim, aquilo é uma coisa muito, muito distante, né? Uma coisa que precisa de um simbólico muito bem desenvolvido. Então, a gente precisa... a primeira impressão do amor, quando a gente fala, são as atitudes de quem vai estar ali atendendo essas crianças. Fale na altura e campo visual da criança, tá? Eu acho que isso é bem importante, porque às vezes a criança, ela tem aquele... Né? Às vezes você pode trazer um brinquedo, né? Que ela gosta de trazer assim na altura, pertinho do seu olho, que daí, né, é mais fácil manter o contato visual. Porque às vezes ela não tem essa dificuldade mesmo, né, de ampliar essa tela e no meio daquele monte de estímulo fixar em você no que você está falando. Então, fale ali na altura, né? Até a gente falar para atividade, tem o plano inclinado, que às vezes, ao invés de fazer esse movimento, o plano inclinado ele já fica, né, aqui na frente da criança, que é ali no campo visual dela. É mais fácil ela fazer a atividade dela ali do que ela fazer num ângulo diferente da visão dela. Então, elogiar e comemorar comportamentos adequados sempre que ela fizer, porque isso vai aumentar a probabilidade dele voltar a ocorrer, porque às vezes a gente pune, né? A gente presta mais atenção, a gente dá mais atenção para o que a criança faz de errado. Mas quando ela faz certo, a gente, né, não existe. Então, é muito, muito importante a gente fazer isso. Aprofunde seu conhecimento, então eu coloquei aqui o e-mail, né, do TUF, dali da PIB Curitiba, né, se você tem alguma dúvida. Tem algumas indicações ali que eu usei durante a fala, né, e coloquei nessa frase aqui, que a inclusão ela envolve mudança, fé e cooperação, né. E eu acho que é isso, coloquei meu contato ali, e muito obrigada, então, pessoal. Muito obrigada, Maiana, pela sua fala, muito importante. Deus abençoe muito o seu trabalho. Pessoal, tem umas perguntas aqui, se a ministra Daniele poderia responder, se esses cursos que ela citou vão ser disponíveis para outras igrejas, e estou esperando para mais perguntas para a Maiana em específico. Na verdade, a gente está estruturando, né, já há algum tempo, de termos essa educação continuada, tanto pensando, né, na nossa igreja, e a gente também entende a necessidade de trazer esse assunto para outras igrejas, né? Então, de repente, se você quiser levar o assunto para a igreja, né, às vezes até primeiramente para uma sensibilização, ou então, se você já tem a ideia, já tem a compreensão da necessidade, então a necessidade agora é capacitar já. Então, para várias, vamos dizer, várias etapas desse processo de inclusão, né? Nós estamos disponíveis para poder, então, estar ajudando vocês, com certeza. Obrigada, Daniele. Olha, recebi perguntas sobre crises, Maiana. Como eu faço para acalmar numa crise? Você poderia falar mais um pouquinho sobre isso? Oi, gente, tudo bem? Então, depende, tá? Como eu falei,
varia muito de criança para criança. Eu acho que, quando eu digo a importância da família e dos profissionais, é exatamente isso, né? Entender o que desencadeou essa crise, primeiro para evitar utilizar, né? Por exemplo, a criança... eu acho que é muito mais fácil pensar na questão de antecipar para que não ocorra crise. Então, é muito melhor você evitar utilizar determinados estímulos, verificar que aqueles sinais vão desencadear uma crise, porque a criança já começou a demonstrar sinais de desorganização, né, de antemão, e fazer essa intervenção anterior. Depois da crise, aí você, por exemplo, no nosso caso, a gente está providenciando uma sala calma, né? Então, retirar essa criança dessa sala calma. Existem alguns estímulos sensoriais que acalmam essa criança, respiração, né? Mas, é claro, vai depender do nível de compreensão dessa criança, né? Então, assim, nomear, né? Fazer a respiração junto com a criança. Tem um que chama assim, ó, né? Cheira flor e sopra vela. Não tem como você falar para ele, faça uma respiração diafragmática, né? Então, enche a barriguinha de ar e, né? Dá uma água, retomar essa respiração, né? Primeiro, manter o tom de voz, porque você é modelo. Se você também se desorganiza, a criança sente, né? E daí aquele negócio começa a falar alto, mantenha, né? Olhe para ela entender que você está ali. Fale num tom de voz calmo. Você vai dando modelo para ela se acalmar. Vamos respirar, né? Respira comigo. Pega ali, se ela não consegue entender esse, né? Respirar, pega ali então, ó. Olha, então vamos cheirar a vela, sopra a flor. O item de interesse que ele tem, né, de redirecionar aquela atenção dela para alguma coisa que ela tem interesse, né? Então, existem várias técnicas. Isso que é importante a gente, primeiro, saber se existe alguma orientação específica. Se a gente tem um lugar, eu acho que a primeira suspeita de início ela está sobrecarregada de estímulo, retirar ela desse lugar, que ela está sobrecarregada, para um lugar mais calmo, para que ela se reorganize e dando suporte, né? Tudo bem, né? Você quer nomear, você tá se sentindo triste, né? Tá se sentindo bravo, eu estou aqui com você, a gente vai se acalmar, vamos respirar. Uma água, você quer beber água, às vezes você não está com sede, não sabe dizer que está com sede, né? Quer beber uma água, né? Acalma, ela vai se reorganizar com esse outro lugar, né? Às vezes fazer alguma questão sensorial ali, e daí ela retoma para o ambiente. Ok, obrigada, Maiana. Acho que a Ágata gostaria de fazer uma pergunta com o microfone aberto. A Ágata Schurne? Schwerne, desculpa. Podem me ouvir? Bom dia, obrigada pela oportunidade. Eu me empatizo muito assim, com tudo que a Maiana tem falado, fico maravilhada, porque eu me identifico muito com traços comportamentais do TA, né? E meu filho mais velho, que é o mais parecido comigo, entre os meus filhos, está no momento passando por avaliação psicopedagógica, porque ele tem essas características que eu achava que ele tinha puxado ou imitava, né, de mim, e estão sendo interpretadas como características do transtorno no espectro, né, transtorno do espectro. Oi. Então, eu não tenho esse diagnóstico, eu ainda não passei por avaliação, ele está no processo de avaliação. Nesse período de não ter o diagnóstico ainda, mesmo assim nós temos então as abordagens que ajudam a solucionar alguns comportamentos, como foi falado ali, né? E eu vejo entraves na escola, principalmente agora durante o ensino remoto, enfim. Quando a gente está falando no contexto ali, igreja, né, principalmente, quando receber uma criança, por exemplo, nessa situação em que eu me encontro e o meu filho se encontra, ainda não tem quadro diagnóstico, porém, tem todos os traços comportamentais e as soluções que são aplicadas geralmente no trato da pessoa com deficiência, que auxiliam a pessoa autista, elas também servem, elas são ótimas para lidar com aquela criança. Como agir? Porque, por exemplo, na escola, por ele não ter o CID, não estar no CID-11, por exemplo, ele é recebido como uma criança birrenta ou mimada,
é interpretado como uma criança que quer dominar ali os interesses, que se recusa a fazer as atividades. E aí, se tem já oficialmente o diagnóstico, isso é percebido com outros olhos, porque então agora eu, enquanto professora, tenho que recebê-lo e entender que ele é autista. Sou obrigada, porque ele tem o diagnóstico, ele está no CID-11. Mas, enquanto não existe esse diagnóstico, enquanto existe uma suspeita, ou se o próprio professor observa uma criança com esse comportamento na escolinha dominical, na igreja, por exemplo, como agir, né? Enquanto não tem esse diagnóstico concreto, então, por um profissional adequadamente realizado. Obrigada, de nada! Eu acho que com relação a isso, eu acho que escola é sempre uma grande, né, um grande desafio, né? A gente sabe aí que é um grande desafio. Mas mesmo ele não tendo o laudo, tá? Ele tem, mesmo na escola, ele tem o direito aí de receber esse acompanhamento, né? Mesmo sem o diagnóstico. Eu não sei bem te dizer aqui a lei, enfim, eu posso procurar depois, você me manda uma mensagem ali no e-mail, mas a escola, mesmo sem diagnóstico, pode fazer essa intervenção ali diferenciada para ele, tá? E como eu disse, né, eu acho que esse treinamento e a ideia da análise de comportamento é beneficiar todas as crianças. Eu acho que essas estratégias de rotina já aplicadas na sala, ela já beneficia todas as crianças. E eu acho que, como a gente falou, independe do diagnóstico, tá? A gente não precisa de um laudo para entender que essa criança tem uma demanda comportamental. Porque as crianças, agora na pandemia, têm questões emocionais, né? Tem questões psicológicas ali, e que vão chegar na igreja com essa condição, independente do diagnóstico, né? A gente precisa ter esse manejo com essas crianças, né? De observação e tudo mais. Então, eu acredito que mesmo sem diagnóstico, existe essa possibilidade de que essas intervenções, elas contemplem a necessidade do seu filho, mas também é o caso, você pode, né, aí a partir da tua igreja, trazer talvez essas necessidades, né, essas características do teu filho, algumas orientações que possam auxiliar nesse processo de inclusão dele. Obrigada, Maiana. Acho que a Gileuza gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Bom dia. A minha dúvida, eu amei o conteúdo e eu não trabalho com criança na igreja, mas eu observo algumas coisas, né? Como eu tenho a formação em pedagogia e eu tenho muito interesse nessa área da educação especial, mas eu tenho uma dúvida, que é o que acontece muito na igreja. Uma criança com autismo, ele tem, seus 3, 4 aninhos. É correto colocar ele junto com outras crianças que têm uma idade de 9 a 10 anos, ou isso não interfere em nada? Oi? Oi. Conseguiu entender? Consegui. Ah, tá. Olha, eu não sei daí particularmente aqui na PIB, a gente divide por faixa etária, tá? Então, Sim. assim, a gente tem desde o berçário até jovens, né? Mas dentro disso a gente tem os principiantes, então a gente tem faixas etárias. Eu acho que seria o ideal. Eu não sei se daí, dependendo do tamanho da igreja, até pela questão da quantidade de voluntários, se isso é possível ser implementado em toda a igreja, né? Então, assim, a gente está falando do que seria ideal que ele tivesse correspondente ali uma faixa etária em que ele, né, com os pares da idade dele. Sim, seria o ideal, né, porque as atividades são diferentes, o nível de maturação é diferente, de desenvolvimento, né, infantil é diferente, né, então 9 anos hoje em dia é quase um pré-adolescente, né, quase, né, as crianças, e ali ele estaria na primeira infância, então é muita diferença de desenvolvimento infantil. Mas eu não sei qual que é a realidade aí, daí acho que talvez seria o caso de né, sugerir ou de se voluntariar numa dessas, aí Deus está te chamando para iniciar uma sala nova, uma proposta nova, né? Eu tenho observado isso mesmo. Então, acho que é a resposta aí. Então tá bom, obrigada. Obrigada. Obrigada, Maiana. Pessoal, eu estou vendo que tem muitas perguntas relacionadas a como abordar os pais, abordar as crianças na questão da igreja, e nós vamos convidar agora a nossa voluntária, Leocássia, conhecida também como Cacá. Ela, além de ser voluntária do nosso ministério há um tempo, ela também é professora, pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação inclusiva,
Então, nós vamos abrir a fala para ela. Leocácia, por favor. Oi, gente, bom dia, sejam bem-vindos. Estou muito feliz de participar também com vocês. É uma alegria muito grande poder contribuir com um pouquinho também da experiência que nós tivemos e agora, recentemente, com a pandemia, também tivemos online com as crianças no TEA, né? Eu sou formada em pedagogia, sou psicopedagoga também e, assim, eu já trabalhei com crianças especiais, crianças com necessidades especiais, surdos, crianças com TDAH, criança com TEA. E quando eu fui lá para Curitiba, quando eu morava em Curitiba, trabalhei numa escola que tinha essa visão da inclusão. E depois, eu também conheci uma amiga lá, que era da PIB, na mesma escola que eu trabalhava, e ela me chamou, sabendo que eu tinha crianças autistas na sala, né, no ensino regular, ela me chamou para trabalhar como voluntária na igreja. Eu já frequentava a PIB, mas não tinha ainda trabalhado com criança dentro da igreja. Já trabalhava com criança com TEA, né, que eu estou dizendo. Já trabalhava com criança quando morava em Rondônia, na igreja, já era professora de escola bíblica também, mas não tinha tido essa oportunidade. Quando eu cheguei em Curitiba e tive os primeiros alunos com TEA no ensino regular, aí eu fui me interessar mais pelo assunto, estudar mais o assunto, porque, infelizmente, né, os professores, eles não estão preparados também. Às vezes a gente pensa assim, o professor, ele sabe lidar com todas as dificuldades. Não, ele não sabe, gente. Eu estou dizendo por mim, pela pedagogia que eu fiz, e estou dizendo assim, muito do que a gente aprende é o que a gente corre atrás e a gente vai, por exemplo, eu tinha um aluno com TDAH, eu fui estudar o TDAH, né? Então, no TEA é a mesma coisa. A partir do momento que eu percebi que eu teria de dar aula para aquela criança e eu não sabia nada sobre autismo, nunca tinha nem tido contato com uma criança com autismo. Na igreja não é diferente, na igreja é a mesma coisa. A Maiana falou da questão de estarmos preparados, nos informarmos a respeito do que é o transtorno do espectro, e a questão de cada criança é única, né? E quando eu comecei a participar na PIB, ajudando lá as meninas, a Beth, a Stephanie, a Dani, e a gente foi percebendo assim, é um espectro, então é muito amplo, né? São muitas crianças, são dificuldades diferentes, habilidades diferentes, cada uma tem o seu jeito de agir, de compreender, como a Maiana também falou. Então, assim, às vezes um ruído que para mim não é nada, para aquela criança está sendo um incômodo muito grande. Então, a gente tem que conhecer esse público, conhecer aquela criança com a qual a gente está trabalhando. Por isso é importante também essa questão do questionário que as meninas fizeram. A gente saber qual é a particularidade daquela criança, né? O que ela gosta, o que ela não gosta, né? O que incomoda essa criança. E na igreja, quando a gente começou, eu comecei lá em 2019, na PIB presencial. Só que assim, eu fiquei pouco tempo no presencial, depois acabei me mudando de Curitiba. Mas a gente percebe essas questões que são importantíssimas. Infelizmente, a gente ainda tem poucas pessoas voluntariadas para trabalhar, né, com esse público, né? E às vezes pelo fato de ter medo. Eu tive medo também. Eu tenho medo até hoje. Porque tem hora que você não sabe como que você vai lidar, o que você vai fazer, né? Mesmo que a gente já tenha tido uma experiência, às vezes a criança desorganiza, tem uma crise, você tem que dar um jeito ali, você tem que, como a Maiana falou, você precisa estar centrada para você também não se desorganizar e acabar passando aquele sentimento para a criança perceber também aquilo. Então, para nós, assim, é sempre uma experiência muito bacana. E depois quando veio a pandemia, a gente passou a utilizar as mídias, né? As reuniões feitas de forma remota, né, com as crianças. E assim, eu posso dizer, a gente usou música, muita música. Cometemos muitos erros? Claro, todos nós cometemos muitos erros. Às vezes, por exemplo,
Uma coisa que uma vez nós fomos fazer uma brincadeira eu não me lembro se era uma brincadeira ou se era um louvor, e nós batemos palma. E uma das crianças, o irmãozinho, ele se incomodava com o barulho, né? Acho que ele não soube colocar no mudo e incomodou, ele ficou mal na hora. Então, assim, é importante a gente saber, quando você não conhece seu público, não tem como você descobrir, você adivinhar, né? E essa questão é uma troca também entre a família e o professor ali, que é o professor da escola bíblica. Também é uma troca entre eu, que sou professora, eu conheço aquela criança, aquele aluninho, né, que está ali para ouvir de Jesus, e a questão de, às vezes, a gente precisa diminuir a quantidade de informações que a gente passa para eles, porque na célula online que nós fizemos, vários encontros, muita informação também atrapalha, porque às vezes você tem, igual a Mariana falou, você tem que focar no que você quer ensinar, porque às vezes a criança vai conseguir ficar 2 minutos, e em determinado momento ela vai conseguir ficar 5, vai conseguir ficar 10, né? A gente teve experiências de crianças orando, de crianças que oravam, olha, quem quer orar agora? E a criança se prontificava, eu quero orar. Então, assim, usar muito visual, essa questão do visual é importantíssima. Questão do concreto, que nós usamos também. A Beth é uma das voluntárias da célula também, ela usava muito essa questão do visual, né? Em alguns momentos, quando a gente pedia algum material para eles separarem antecipadamente para a gente poder trabalhar na célula online, e eles construindo a historinha, por exemplo, a gente fez do Zaqueu, da história de Zaqueu, né? Que Zaqueu subia na árvore e tal. E aí... Só um pouquinho, desculpa. Tá. Vocês pediam antes, né? Quais seriam os recursos para a célula? Deu uma travadinha, Dani. Travou, Dani. Cortou ali para nós. Tá. A Dani está falando que nós pedíamos esses materiais antecipadamente. Então, como que a gente fazia? Nós temos lá os voluntários, né? E cada voluntário, ele é responsável por enviar um áudio, um convite em forma de áudio e também imagem, e durante a semana, né? Nossos encontros são aos sábados. Então, a gente mandava esse áudio, os voluntários mandam, por exemplo, eu tinha 3 famílias para eu mandar, então eu mando para 3 famílias, agora voltou, Dani. Aí eu tinha 3 famílias responsáveis, então eu mandava o meu áudio para aquela família, convidando a criança, convidando a família para naquele horário estar ali. E se fosse necessário algum material, a gente pedia nesse áudio, né? Olha, eu vou precisar de folhas do jardim, folha de árvore para fazer a arvorezinha lá do Zaqueu, mas a gente não contava, olha, para que você vai usar, né? Dava uma antecipada no material e na hora a gente construía com eles. Então, cada um fazia lá em casa. Se precisasse, por exemplo, de uma folha, né, de um sulfite, de um giz, uma canetinha, um lápis de cor, a gente pedia antecipadamente, para que eles já tivessem esse material separado. Um dia a gente fez um piquenique online. Cada um separou seu lanchinho para o piquenique online. Funciona, gente, funciona. Funciona sim, se tiver essa conexão, né? Que eu digo que é uma conexão ali, né? Você ter essa acessibilidade com os pais, você ter essa disponibilidade para mandar, né, os áudios, né, cada um. E foi muito bacana até o momento que a gente teve online. Agora vai voltar presencial e eles também amam muito, gente, cantar, fazer gestos, louvar a Deus. Eu gosto muito de música, então eu estou falando disso porque é o que eu gosto também. Louvar a Deus com os hinos, com músicas que toquem também. Eles, às vezes, uma letra simples, que faça um movimento de um gesto, né? E eles conseguem pegar, e eles gostam, eles demonstram quando eles gostam. No presencial não era diferente. Lá no presencial, a Bibi tem, né, uma casinha, tipo uma piscininha de bolinha. Eles sempre gostavam muito daquela piscininha de bolinha, dos escorregas para brincar. Nós chegamos a usar também na PIB presencial instrumentos,
uns instrumentos que tem na PIB com eles, para eles louvarem. Então, assim, às vezes são coisas pequenas. E eu percebo muito assim, a questão de não exigir demais, não dar muita demanda, muita informação, que eu acho que depende, claro, da faixa etária, como a Maiana falou, mas dependendo da faixa etária que você está trabalhando, você vai focar naquilo que você quer desenvolver. Se você quer falar hoje só sobre a oração, sobre falar com Deus, né? Então, você vai focar naquilo. Não usar muita coisa abstrata, porque essa criança ela não vai compreender da mesma forma que a gente. Vou falar sobre o Espírito Santo hoje. Tá, mas como que eu vou falar para uma criança sobre o Espírito Santo? Né? Então, tem que ter um estudo mais aprofundado aí, como chegar nessa questão, e dependendo da faixa etária. Né? Então, a gente priorizava bastante a questão das histórias bíblicas e de levar algum ensinamento em cima dessa história bíblica, né? Qual é o objetivo ali que eu quero, o que eu quero ensinar para aquela criança naquele momento com aquela historinha. E é importante a gente saber as histórias bíblicas, que hoje vem se perdendo muito isso. Na minha infância, eu ia para a escola bíblica todo fim de semana, e as historinhas bíblicas, até hoje eu lembro até da musiquinha que a minha professora cantava com a gente, ensinando sobre determinada história. Então, isso um pouco que se perdeu, né? E a criança, a partir daí, ela vai conseguir, né, aprender sobre Jesus, sobre o amor de Deus, e ver em nós também a forma como nós agimos, a forma como nós queremos passar isso através da música, do louvor, né, através do gesto, né? Eu acho que isso é o mais importante. Eu até separei aqui um versículo que fala sobre isso, a respeito, assim, nós muitas vezes temos esse receio, esse medo de trabalhar com uma criança que tem uma necessidade diferenciada, mas Deus nos capacita para isso. Nós somos voluntários e a gente sempre tem que pôr a nossa vida nas mãos de Deus. O que eu quero? Senhor, me ajuda, porque eu ainda não tenho assim, a capacidade, ou eu não estou ainda preparado, mas me prepara. Né? Vou ler a respeito, claro, vou buscar informação de fontes seguras, né? E eu vou fazer um curso, e deixar Deus agir na sua vida para te dar sabedoria também para saber agir com essa criança, porque fácil não é fácil, gente. Às vezes pode acontecer uma coisa. Eu lembro esse dia a Dani mandou mensagem, era aniversário de uma criança lá, a Dani mandou assim: eu tô morrendo de saudade de você. Daí a Dani se corrigiu, ela falou: não tô morrendo, eu tô com muita saudade de você. Então, assim, porque se eu tô morrendo de saudade, talvez aquela criança vai entender que você tá literalmente morrendo, e não é, né? Então, por isso que eu tô falando do sentido figurado, como que eu vou ensinar Deus o pecado suja o coração. Tá, mas aí a criança vai pensar: poxa, mas suja, como assim suja o coração? Né? O que é Deus? Onde que tá Deus? Deus está em todos os lugares, mas eu não tô vendo Deus. Então, às vezes, ela vai sentir isso através do que você vai ensinar para ela, né? Sentir esse amor, esse cuidado, através das histórias bíblicas, dos relatos. Jesus ensinava por histórias, né? Jesus contava parábolas. Então, eu acho que nós também, é a nossa missão também. E eu coloquei aqui, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Lá em João 15:16. Eu acho que é o mais importante. Compreender o transtorno do espectro, tentar falar do transtorno do espectro para as pessoas também que não conhecem, que não sabem o que é. Você não precisa dominar a questão científica toda, né? Mas saber que existe uma criança que às vezes ela vai ter uma necessidade diferenciada, talvez ela vai precisar de um suporte diferenciado. Às vezes você vai se programar para fazer uma coisa e não vai dar certo, e você vai ter que ter um plano B. Sempre a gente tem que estar preparado para isso. Sendo presencial, sendo online, né? A gente tem que ter esse jogo de cintura, porque às vezes não vai dar certo. E às vezes você vai falar: Jesus, me ajuda. Eu preciso agora, me ajuda, porque não deu certo o que eu tinha programado, e agora? O que eu faço? Né? Tem que ter um plano B às vezes. E faz parte, e eu acho que Deus é quem nos capacita, e a gente está aqui para isso, para poder compartilhar. Eu sou muito grata por poder fazer parte, mesmo à distância hoje, né? Que agora eu estou em Cascavel, mas
Sou muito grata e contem comigo sempre. Obrigada. Obrigada, Leocácia. Deus abençoe o seu trabalho e continua com a gente mesmo à distância mesmo. Você é muito importante para a gente. E eu estou vendo que tem mais perguntas. Acho que a Poli quer falar alguma coisa. Pode perguntar, Poli. Oi, muito obrigada pelo seu trabalho. Meu português não é perfeito, sou da Alemanha, mas tenho uma pergunta. Eu sou um líder de uma igreja infantil e temos uma criança que precisa de mais atenção do que as outras ou de uma atenção diferente. Não sabemos ainda se a criança tem autismo, mas achamos que sim, mas não sabemos ainda. E a minha pergunta é, a criança, ela gosta de ficar no chão, sentado, brincando sozinho, não gosta de escutar a nossa história da forma que as outras crianças gostam. Então, as outras crianças ficam na mesa e ficam pintando, e a outra criança, ela fica no chão, e para mim não tem problema, mas a minha pergunta é, como que eu posso explicar também para as outras crianças que é ok, que ele pode sentar no chão e que não é que ele está desobedecendo, mas é tudo bem, que tá bom assim, né? Que ele pode e tal. E também, quando ele tiver uma crise, como que eu vou lidar para as outras crianças não ficar chocados ou é isso que... E a idade é 4, 5, 6 anos que as crianças têm na salinha. Legal, Poli. O meu irmão agora ele já vai fazer 20 anos, mas quando ele tinha essa idade de 5, 6 anos, ele passou por isso na igreja. A igreja da minha família, ela é pequena, né? Então é diferente da PIB, que é uma igreja grande, e às vezes as crianças questionavam, por que que ele faz e eu não posso, né? Por que que ele pode ficar andando para lá e para cá na igreja e eu não posso? Então, nós trouxemos esse assunto para as crianças, né? Até teve aqui, acho que a Ana Luísa também comentou alguma coisa parecida. Então, e a Maiana também traz essa proposta, né, de colocar no currículo ali da escola bíblica ou mesmo numa proposta de temática de culto infantil, falando sobre essa diversidade humana, e não somente a questão do autismo, mas de outras deficiências, ou mesmo uma questão de etnia, né? Então, é importante falar. Nas escolas, é falado sobre a diversidade humana. Então, nós também precisamos trazer esse assunto, afinal, o criador de tudo isso é Deus, né? Foi Deus que criou, então nada mais pertinente falarmos sobre essa diversidade que Deus criou, né? Então, é importante falarmos para ver a compreensão, para trazer a sensibilização e a empatia, e aquilo que acaba sendo conhecido traz uma aproximação, porque quando eu não conheço, e se eu vejo um comportamento diferente, acaba se afastando. E a ideia é que as demais crianças se aproximem, que veja como um amigo, que veja como um irmão, né? Também comentei, é legal que a gente está falando aqui e ali no chat também, tá? A conversa paralela, né? O pessoal está falando ao mesmo tempo, muito legal essa dinâmica. Então, assim, como eu mencionei, né? Elas vão crescendo sabendo que ali é o meu irmão em Cristo, que tem um comportamento um pouco diferente, né? Que talvez ainda ali criança, aquilo ainda está em desenvolvimento, todo esse turbilhão que passa na mente da criança autista ainda não, com terapia, não conseguiu ainda vencer isso, né? Mas com terapia, ajuda dos pais, família, enfim, tudo, essa criança ela pode ter sucesso, então, no seu desenvolvimento, né, comportamental, mas mesmo assim, se ela tiver, vez ou outra, uns comportamentos diferentes, não vai ser uma coisa assustadora, né? É o meu amigo que se comporta diferente, é o meu irmão em Cristo,
que se comporta diferente, né? Mas tudo bem. Quanto à questão da crise, né? Porque, assim, justamente essa questão sensorial, alguns, então, são hipersensíveis com relação a ruído, ao som, né? Às vezes não precisa nem ser o ruído tipo do microfone, igual no começo a gente estava tudo incomodado, né? Liga o microfone, enfim, nos incomoda, né? Isso para o autista é multiplicado, né? E às vezes uma coisa assim, pequena. Eu conheço um rapaz autista que o ligar a seta do carro, aquele barulho insignificante, causa nele uma desorganização, causa nele uma crise. Quando ele anda de carro, a pessoa que dirige tem que ficar sinalizando, né, com o braço para fora do carro, quando é direita, quando vai para a esquerda, aquele barulho insignificante. O meu irmão, ele é hipossensível. Quando ele vai para o culto na PIB, que é um som muito maior, umas caixas de som potente. A última vez que ele foi, ele colocou a orelha na caixa de som e dava risada, porque fazia cócegas, eu acho, nele. Ele ficou, nossa, ele gosta daquele barulho. Cada um é cada um, né? Então, é a gente saber identificar e, por exemplo, aquele momento, eu já sei, com o formulário, né, de identificação que a Maiana falou no início, eu vou saber que aquele barulho, né, ou aquela textura, ou fantoche, ou a massinha, ou pintar o rosto, aquilo pode causar uma desorganização. Então, eu vou saber adaptar. Ah, vai usar a bateria. Naquele momento, eu vou retirar ele, né? Vou levar para um canto ali, alguém vai ficar com ele ali, fazendo esse momento adaptado do louvor. O abafador também é uma estratégia bacana para reduzir, né? E a rotina causou a crise, teve um momento ali, vamos retirar a criança, né? Trazer o assunto para as crianças, falar sobre isso. Não precisa parar tudo, ser o centro da atenção. Gente, é uma coisa que acontece uma vez só, explicar. E depois disso, né, levar para um outro lugar. Não sei se consegui te responder, Polly, enfim. Muito obrigada. Se a Maiana quer falar mais alguma coisa. Queria complementar. Eu acho que é isso que eu concordo com o que a Dani falou. Eu acho que outra possibilidade também é isso, né? Quando você explica que muito barulho machuca o ouvido do amigo e por isso o amigo não ficou bem, ele precisou sair. Mas, Poli, eu acho que uma alternativa talvez seria você alternar. Quem sabe se você fizesse uma atividade com todo mundo sentado, né? Já que ele gosta de ficar sentado. Outra coisa também, eu acho que você pode fazer aproximações sucessivas. Você pegar o objeto de interesse dele e colocar em cima da mesa, na cadeira, para ver se ele se senta. Porque daí tem alguma coisa que chame a atenção, motive para ele sentar, né? Elogiar sempre. E eu acho que outra coisa que eu anotei aqui também é você fazer uma sequência visual de história. Me parece que ele não é muito auditivo, mas ele pode provavelmente ser visual. Então, você colocar no campo de visão dele, mesmo sentado, uma história com começo, meio e fim visual. Então, sei lá, você falou sobre a criação, né? Então, dia 1, dia 2, dia 3, né? E colocar visualmente para que o reconto dele seja de 1 para 1, mas ele consiga aprender o mesmo conteúdo que as crianças de uma forma diferente. Obrigada. Gostei muito dessa ideia, porque o meu desafio é que a nossa igreja está, graças a Deus, é toda semana outras crianças. Então, não posso ter um tema essa semana e a próxima semana as crianças já sabem. Não, toda semana tem que ter esse tema, porque só tem 5 a 10 crianças, mas são crianças diferentes, não é sempre o mesmo grupo, né? Mas a criança é sempre a mesma criança com um grupo diferente. Então, eu gostei muito dessa ideia de ficar sentado no chão com ele, ou eu vou meu português, meu Deus. Desculpa, mãe, que ela é brasileira. Tá ótimo seu português. Mas muito obrigada, viu? Muito obrigada. Me ajudou muito.
Por nada. Acho que, gente, a Adriana tá ali faz um tempinho na minha tela com a mão Isso, eu ia levantada. falar. Graça e paz, tudo bom? Eu tinha mandado até a pergunta para as meninas, né? Eu tenho uma filha autista, ela tem 5 anos, foi diagnosticada há 1 ano. Eu sou líder do Ministério Infantil aqui da minha igreja e o autismo dela é leve. Então, às vezes eu não consigo diferenciar o que é uma birra, o que é do autismo, o que é do próprio gênio, da personalidade dela, porque ela tem a personalidade forte. E eu amei essa ideia, porque ela ama música, ela não tem o problema com o som alto, mas, às vezes, pequenos ruídos deixam ela incomodada. Então, para dentro de tudo isso, dentro da igreja, a gente está começando a receber agora crianças com autismo, e eu queria, assim, saber sobre, em relação ao tempo do culto, né? Porque nós não temos ainda, assim, essa possibilidade de ter salas, né, para tirar a criança, se ela tiver uma crise, a gente vai começar a introduzir isso agora aqui também, né? Começar a fazer. Em relação ao tempo do culto, quando essa criança ela já chega assim e ela fica estafada de estar ali, ela quer ir para o colo da mãe, mas a gente sabe que o barulho do culto, ou às vezes a movimentação dela vai acabar tirando a atenção de outras pessoas. Como que a gente lida com isso? Obrigada. Dani, você responde ou eu respondo? Eu não entendi, Juliana, o culto de vocês vão separar por sala? As crianças elas são atendidas à parte? Ela fica no culto geral? Eu não sei se a Dani entendeu. Não, elas vão para salinhas, né? A gente aqui consegue fazer uma separação por faixa etária. Ah, entendi. Como eu tinha dito, eu acho que ela precisa fazer uma ambientação, né? Ela faz uma fase de adaptação e ela vai aumentando gradativamente. Muito provavelmente ela não vai conseguir ficar todo o tempo no culto no início. Acho que é preciso conversar isso com a família, né? Porque tem algumas crianças que já estão na escola, outras crianças que não estão, mas é um ambiente novo, né? Então, é um ambiente novo que ela precisa aí, para não ser aversiva essa criança, não tem como você, né, ela ficar todo o tempo, né, 100% do tempo. Então, acho que é interessante ir aumentando gradativamente esse tempo. Até para uma criança neurotípica, às vezes, né, esse tempo de culto, ele é grande. Comparado, né, a nós adultos, ainda mais, sei lá, tem igreja que faz 2h30 de culto. Às vezes nem adulto neurotípico aguenta, né, gente? Vamos falar a verdade, vamos combinar. Então, assim, quem dirá a gente colocar uma criança atípica? É bem complicado a gente querer colocar esses padrões, né, para uma criança. Claro que se a gente trabalhar isso, pode ser que ela se acostume a ficar ali meio período na igreja, mas haja atividade, haja questões ali da gente fazer para então ter a atenção dessa criança atípica e neurotípica, né? De um culto de 2 horas ou mais, né? Então, é necessário toda uma ambientalização e, às vezes, não, Dani, é um culto de 1h30, né? É um culto de 1 hora. Mesmo assim, né? A criança, a princípio, ela não vai ter todo esse tempo de latência para aguentar ficar, se é a primeira vez que ela vai para a igreja. A primeira vez que o meu irmão foi para a igreja aqui em Curitiba, que eles vieram visitar um dia de semana, eu falei, mãe, vamos lá conhecer minha sala, não sei o quê. Ele começou a gritar, era um dia de semana, ele começou a gritar, desesperado, tipo, onde que eu tô, né? Tudo muito grande, onde é que eu tô e tal. Agora ele já consegue, ele gosta, né? Embora desses 11 anos, minha família veio umas 5, 6 vezes para cá, mas já é um lugar que ele já conhece, né? Já não é um lugar tão diferente. Se é uma família que vem a cada semestre, né? Sempre vai ser novidade para essa criança também. E devemos encorajar, porque os pais, às vezes, ficam envergonhados. Ai, gente, vai fazer barulho, não, vai incomodar.
eu costumo encorajar, não, vá. Sim, tem gente que vai se incomodar, tem gente que vai, né? Mas deixe ser abençoado para lá, não se importe com isso, porque a gente ali é um lugar de pessoas que querem receber Jesus. E eu não sei quantos aqui, né? Várias pessoas falaram que é pai, mãe de autista, ou que é autista, ou que está supondo que seja, enfim. O que mais precisamos é acolher essas famílias, né? Aí a igreja, ela deve ser um lugar de acolhimento. As regras, né, de um culto, a reverência de um culto, que nós devemos ter reverência, não estou dizendo que a gente não tem que ter reverência, mas esse comportamento que nós encontramos muitas vezes na pessoa autista, Deus entende tudo isso. Deus entende tudo isso. Então, a gente precisa dar amor para essas famílias, sabe? E elas se sentirem acolhidas. Porque hoje o shopping está se preparando para receber, o cinema está se preparando, as escolas estão se preparando, e a igreja precisa se preparar para receber essas pessoas. E entender essa diferença, dessa diversidade, desta neurodiversidade que o próprio Criador fez, né? Então, sei lá, nosso tempo já se foi, eu sei que a gente tem muitas perguntas, né? Muita coisa, mas o João daqui a pouco também está com as mãos assim, né? Não aguentando mais aí sinalizar, e também temos as outras atividades, né? Mas a gente sempre... Oi, Cacá. Vamos deixar o João com ler. Pois é, né? Mas eu vou passar aqui o encerramento para a Giane, né? Que foi quem encabeçou tudo isso aqui. O pastor Adoniran está aqui também, que é o pastor do Ministério Eficiente, né? E assim, ficamos abertos, coloquei lá no chat os nossos canais, né, do Ministério, para vocês acompanharem, seguirem. Não sei se para esse ano a gente ainda vai conseguir ter mais alguma capacitação, né? Mas para o ano que vem a gente já está organizando para ter, então, essa educação continuada aí, tanto para a nossa igreja como para as pessoas que são de fora. Obrigada aí pela presença de todos vocês e que Deus abençoe. Deus abençoe a todos, pessoal. Um assunto que a gente poderia falar por horas, né? Como disse a Daniela, é a ponta do iceberg, mas estamos muito gratos pela oportunidade, por vocês terem vindo de forma online. E estamos disponíveis pelo Instagram, YouTube vai ficar gravado essa reunião também. E estamos disponíveis para dúvidas, tem um grupo do WhatsApp que a Dani passou também no chat. E é isso, Deus abençoe a todos. Eu espero que essa reunião tenha contribuído de forma muito positiva na vida de vocês. A Ana mandou aqui como que faz para ser voluntária. Ana, procura a Giane aí, ou também a Dani Marchand, se você quiser ser voluntária lá no infantil, ou se quiser ser voluntária no Eficiente, Ame Eficiente, procure a Giane aí, por favor, tá bom? Quem quiser também, seja bem-vindo aí, em nome de Jesus. Meu e-mail está também lá no último post, né, da reunião. Tem o meu e-mail lá também, quem quiser me achar por lá. Estou no Instagram, Giane Vieira, a gente vai conversando. Deus abençoe, pessoal. Ótimo, foi ótimo. Gente, beijo para vocês, fiquem com Deus. Deus abençoe.